curso de fisioterapia da Faculdade Gama e Souza. E nós temos como um tema central como se fazer uma educação de saúde em fisioterapia de qualidade. Então, desafios para uma educação generalista do futuro profissional de fisioterapia. A semana acadêmica, ela tem uma missão, né, de colocar o aluno, futuro profissional de fisioterapia, a vivenciar através da experiência dos profissionais, dos palestrantes, vivenciar um pouco a sua profissão, entrar em contato com o ambiente, com o mercado de trabalho, além de rever os seus conceitos, né, os conceitos científicos. Então, ela é um binômio interessante entre a questão da técnica, né, do amor e da iniciação científica. Sou Adalgisa Maivorme, docente da Faculdade Gama e Souza. Estou aqui na Semana Acadêmica de Fisioterapia, né, sou do curso de Fisioterapia, e vou estar ministrando a palestra sobre como abordar o nosso paciente idoso em seu ambiente domiciliar. Funcionalidade libertada. Então, o que precisa ser feito? Identificar quais são os problemas que a gente pode minimizar, as sequelas que a gente pode não ter para que esse paciente desenvolva dentro dessa faixa etária uma qualidade de vida e um prazer pela vida. Essa tem que ser a nossa escolha primária quando se fala em população de idosos. E aí, o que é mais importante? Primeiro, é o reconhecimento dessa aliança terapêutica. Por quê? Porque o paciente, ele precisa ganhar confiança no profissional e, com isso, se abrir, se permitir ser tratado, se permitir estar sendo acompanhado. Nesse slide, a gente mostra o quê? A confiabilidade. E a confiabilidade vem através da competência técnica. Se o paciente não se sentir seguro no que eu falo, no que eu transmito para ele, com certeza teremos um comprometimento na nossa aliança terapêutica. Ele não estará me respeitando e me acompanhando no processo de quê? De recuperação, de reposicionamento dele pela vida. Bem, quando falamos dos nossos idosos, o que é importante é identificar o que há de maior problema hoje para a nossa clientela. Então, as fraturas. As fraturas são extremamente inoportunas, mas são de grande acontecimento para essa população. Falando em fratura, a gente precisa lembrar, como está no diapositivo, sobre os ossos frágeis, a osteoporose. E o que é importante a gente identificar? A osteoporose, ela acontece numa incidência muito maior nas mulheres comparada aos homens. Mas o que é mais importante, e a gente pode identificar que a gente precisa trabalhar a diminuição das fraturas por osteoporose. E nesse contexto, olhem só os dados que são apresentados. A gente tem uma estimativa de 131 mil dólares para gastar com os nossos pacientes na década de 50. Então, em 2050, eles estimam que a gente terá um gasto absurdo dentro desse contexto para quê? Para tratar pacientes que sofreram fratura por osteoporose. E a gente precisa mudar esse contexto. De que forma a gente pode mudar esse contexto? Um binômio, atividade física e alimentação saudável. Essas duas coisas são extremamente oportunas e baratas. A gente pode fazer em qualquer lugar. Volto a lembrar, a gente tem as nossas academias de quadra, né, de praça, que é barato. A gente tem como mudar também, nós podemos mudar a qualidade da alimentação desses nossos pacientes. Então, o que é saudável? Não é comer um torresmo e bater 3 ou 4 garrafas de cerveja. A gente precisa ter qualidade no produto que está sendo ingerido. E o que a gente quer, então? É mostrar que, com atividade física adequada e uma alimentação saudável, nós podemos chegar numa fase mais avançada com uma outra perspectiva. Dançando, correndo, sorrindo, fazendo trilha, passeando, namorando, vivendo de forma salutar. Então, assim, vai ter funcionalidade, vai ter qualidade de vida e mudança desse comportamento. A gente vai minimizar as sequelas que são, né, oriundas do envelhecimento e que a gente pode simplesmente fazer com que essas pessoas vivam de uma forma muito melhor.
Esta tem que ser a proposta do fisioterapeuta o tempo todo. Mostrar para o seu paciente o que ele pode desenvolver em termos de condicionamento, de atividade física, para mudar, para minimizar as perdas, né, de massa muscular, fortalecimento da massa óssea, da trabécula óssea, para que ele não tenha os comprometimentos pela osteoporose ou por perda de massa muscular, e com isso diminuindo a sua rigidez, a sua movimentação e o seu pleno ir e vir, mantendo a sua independência funcional. Bem, então, dentro desse conjunto de atividades do fisioterapeuta para essa população, o que a gente leva em consideração é a perda da massa óssea levado pela osteoporose. Como diapositivo a gente identifica, eu lembro a vocês assim, todos já viram um queijo suíço, o quanto ele tem aquelas esferas maiores dentro do queijo. É importante identificar que isso é que traz a fragilidade desse osso. Então, quando a gente tem a osteoporose avançada e que ela é identificada pela densitometria óssea, nós precisamos ter um cuidado maior, porque isso gera uma possibilidade de fratura de várias partes do corpo. Conforme a imagem, né, nós identificamos a modificação durante um processo de osteoporose na trama óssea, e isso é o que faz a fragilização desse osso e o deixa vulnerável para as quedas. Então a gente precisa o tempo todo trabalhar o quê? A fixação de cálcio para que a gente minimize esse processo de envelhecimento. Então, assim, o sol é extremamente benéfico porque ele tem um processo de fazer a sintetização da vitamina D, onde ela faz uma maior captação do cálcio e que a gente consegue, então, fazer uma manutenção dessa massa óssea. Essa tem que ser a nossa proposta. O fisioterapeuta atua onde? Trabalhando, orientando, educando e também fazendo a parte de assistência da nossa população. Então, nesse conjunto, a gente pode identificar que um osso que está comprometido pela osteoporose, ele pode sim levar a uma queda. E a queda é um risco de fratura. E risco de fratura é risco de óbito, é risco de inabilitação. E a gente precisa mudar o contexto. O que a gente pretende é sempre ter o nosso idoso saudável, funcional e independente. Então, essa tem que ser sempre a dinâmica vista pelo fisioterapeuta. Aumentar a funcionalidade. Mesmo que eu não chegue na funcionalidade inicial dele, mas que eu sempre o mantenha o mais independente possível, fazendo o mínimo possível em relação a toda a liberdade de ação dele, o ir e vir, o fazer as coisas sozinho. Essa tem que ser a nossa proposta. Então não importa qual método que a gente vai utilizar. Aí eu vou fazer um trabalho funcional com o sujeito, usando pilates, eu vou fazer um trabalho funcional com o sujeito usando aparelhos de musculação, eu vou fazer um trabalho funcional com o sujeito usando uma caixa de areia e cones, vou fazer um trabalho funcional com o sujeito usando barras olímpicas, manilhas, kettlebells, bolas de pilates, né, as bolas suíças lá. Não importa qual método ou qual ferramenta você vai utilizar. Se o seu pensamento é em trabalhar o sujeito funcionalmente, trabalhar todas as qualidades, né, as capacidades físicas, as qualidades físicas, você vai estar fazendo um trabalho funcional. Então, eu não gosto muito de chamar de ferramenta ou de método por isso. É uma maneira de você pensar a sua atuação. Pensar no sujeito como um todo e não restritivamente a um tipo de capacidade física ou de valência física. Então, por exemplo, qual é a melhor forma de treinar o equilíbrio de um sujeito inicialmente? Isometria de musculatura do abdômen, certo? Paravertebral, estabilizadores da cintura escapular e da cintura pélvica. Primeiro eu faço treinos isométricos de estabilização do core, ele já vai ter incremento de ganho de equilíbrio com isso, para depois sim fazer exercícios de desequilíbrio, e equilíbrio recuperado, e equilíbrio dinâmico. Eu não começo botando o cara em cima de uma bola, chutando a bola, um disquinho de equilíbrio. Não é a melhor estratégia para você progredir, certo? A pessoa tem um equilíbrio ruim. Primeiro eu trabalho isometria da musculatura do core, para depois trabalhar de forma dinâmica, certo? Às vezes a nossa cabeça pensa que a melhor maneira de treinar equilíbrio é fazer a pessoa se desequilibrar e recuperar o equilíbrio. Inicialmente não é. Ok? Tem várias capacidades funcionais, só que eles não pensam no indivíduo. Eles botam 10, 5, 10, 15, 20 indivíduos para fazer o mesmo tipo de atividade. Isso foge ao princípio do treinamento funcional, certo? O treinamento funcional, o foco é no indivíduo e no que ele precisa. Então é utopia a gente pensar que vai fazer o mesmo tipo de trabalho com 2 indivíduos e vai obter o mesmo tipo de resultado.
Ok?